Paz seja contigo, que Deus te abençoe, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Isso mesmo, vamos falar sobre honra, vamos falar sobre Deus, sobre obediência, mas algo muito importante que talvez você nunca ouviu na sua vida, vamos falar sobre a terra e os céus, sobre o pó e a pedra. Você sabia que a terra e os céus, o pó e a pedra, podem se tornar testemunhas contra você no dia do juízo? Você sabia disso? Se você não sabia agora, fica comigo que você vai aprender isso que é muito importante, tá ok? Porque às vezes a pessoa acha que está fazendo algo errado, ninguém está vendo, mas os céus, a terra, o pó e a pedra está vendo. Deus sempre levantou testemunhas. A testemunha é algo muito importante, tanto é que a Bíblia diz que Deus odeia a testemunha falsa que profere mentira. A palavra de Deus diz que é uma das 7 coisas que Deus odeia. Você sabia disso? Testemunha falsa que professa, ou seja, que fala mentiras. Deus odeia. Ou seja, o ser humano, ele pode falar mentira. O ser humano, ele pode se tornar uma testemunha falsa. Mas o pó da terra, a pedra, não são mentirosos. São testemunhas verdadeiras e no dia do juízo se levantarão contra pessoas para julgá-los. Se você acha que isso não é possível, lá em Jó, capítulo 12, versículo 7, diz, chame os animais. Deus fala com Jó, chame os animais, Jó. Chame a terra, chame os céus. Qual destes que não sabe que a minha mão criou todas essas coisas? Deus fala com Jó para conversar com a terra, para conversar com os céus, para conversar com os peixes, para conversar com os animais. E os animais, todos esses, sabem que foi Deus que criou todas as coisas. Você entende? E a Bíblia diz sobre o dia do juízo que os céus e a terra se levantarão contra as pessoas. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Está escrito, hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente tu e a tua descendência. Então observe que Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, eu estou lendo aqui uma tradução da King James atualizada, né? Deus está dizendo aqui, eu invoco, certo, o céu e a terra como testemunhas contra você, que eu apresentei para você a bênção e a maldição. Eu apresentei para você a vida e a morte. E Deus ainda, ele está dizendo, eu invoco o céu e a terra como testemunha de que eu orientei você a escolher a vida. Eu orientei você a escolher a bênção. Você entende? Para que você e a sua descendência vivam. Então observe que Deus está, nesse momento aqui, certo? Chamando a natureza como testemunha contra o ser humano, contra aquela pessoa que é desobediente, contra aquela pessoa que não quer obedecer a palavra do Senhor, contra aquela pessoa que não acredita em Deus até mesmo, certo? Não pense você que a pessoa que não acredita em Deus não será julgada e a natureza servirá de testemunha, porque a Bíblia diz em Romanos 1,19, certo? Que os poderes de Deus, a sua glória, certo? A sua divindade podem ser vistas claramente nas coisas que Deus criou, ou seja, a própria natureza é testemunha da existência de Deus. Mas eu quero falar algo mais importante aqui ainda, Mateus capítulo 10, versículo 14. Talvez você está dizendo, o senhor está lendo o Velho Testamento, mas eu vou ler agora Novo Testamento. Olha o que está escrito aqui. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O próprio Senhor Jesus está falando isso aqui. Ele está dizendo que se você vai pregar o evangelho numa casa, vai pregar o evangelho numa cidade, vai pregar o evangelho para uma pessoa, e essa pessoa não te dar ouvido, não te der ouvidos, essa pessoa te rejeitar, fizer pouco caso de você,
Jesus está mandando o homem de Deus bater, sacudir as sandálias dos pés, a poeira dos pés, certo? Olha só, a poeira e as pedras serão testemunhas contra essa pessoa. Jesus disse para os fariseus: se vocês não me adorarem, até as pedras clamarão e adorarão. Até as pedras clamarão e adorarão o Senhor Jesus. Ou seja, a natureza ela é viva, meu querido. E ela serve como testemunha contra aqueles que rejeitam a graça de Cristo. Você entende? Então, o homem de Deus, certo? Ele vai pregar o evangelho num lugar e ele é rejeitado por uma cidade. Ele é rejeitado por pessoas, certo? Porque as pessoas hoje não rejeitam bobagem aí, não rejeitam ensinamentos errados, as pessoas não rejeitam falso profeta, as pessoas não rejeitam piadinhas imorais, você entende? Mas quando é a palavra de Deus para corrigir elas na vida delas, para que elas saiam do pecado, para que elas aprendam a honrar o próximo, a honrar aqueles que abençoam elas, para que elas aprendam a andarem nos caminhos de Deus, sair do adultério, sair da prostituição, certo? Sair do alcoolismo, sair das drogas. Quando é algo, uma palavra de Deus para que elas saiam do pecado, elas se levantam contra o homem de Deus. Você entende? Eu desconheço o homem de Deus que nunca enfrentou esse tipo de situação. Mas a Bíblia está dizendo: sacode a poeira dos pés, porque a poeira vai ser testemunha contra essa pessoa no dia do juízo. E o que a Bíblia diz? Que no dia do juízo, haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Ou seja, o juízo será mais brando para as pessoas que eram de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra representa a cidade do pecado, a cidade da prostituição, do adultério, onde as pessoas praticavam o pecado com todas as suas forças. Mas a Bíblia está dizendo que quando você rejeita a palavra de Cristo através de um homem de Deus, agora preste atenção, certo? Quem rejeita o homem de Deus, rejeita Cristo que o enviou. É isso que você tem que entender. Uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu não preciso da sua oração, eu falo com Deus direto. Ela falou isso depois que eu já tinha orado por ela, já tinha abençoado a vida dela, ela já tinha recebido a bênção, certo? Mas isso não é uma verdade, certo? A verdade é que nós precisamos sim dos homens de Deus na nossa vida, precisamos das intercessões, precisamos dos cuidados. Por isso que Deus levantou alguns para serem pastores, outros para serem mestres, outros para serem apóstolos, outros para serem operadores de milagres, porque Deus não faz a obra sem usar o homem. Deus aqui na terra, ele vai usar o ser humano, sim. Deus escolheu o ser humano para ser usado, mas Deus não escolheu todos. Deus escolheu alguns, Deus peneirou, Deus escolheu os rejeitados, Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. E essas pessoas são instrumentos na mão de Deus, e se você rejeitar alguma dessas pessoas, rejeitar o ensinamento da palavra de Deus que vem através delas, aí, meu querido, sim, aí a própria poeira e a própria pedra se levantará contra você no dia do juízo. No dia do juízo. Eu vou ler de novo aqui, Deuteronômio 30:19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra ti. No dia do juízo, o céu e a terra estarão como testemunha contra milhares de pessoas que viveram as suas vidas longe de Deus. Então não pense você, querido, que você vai maltratar um homem de Deus sozinho, certo? E ninguém vai estar vendo, a pedra vai estar vendo. A pedra que você está pisando em cima dela, o asfalto vai estar vendo. Você está me entendendo? O granito da sua casa, certo? A cerâmica da sua casa vai estar vendo ali. O pó, a poeira ali, a poeira, certo? Que aquele homem de Deus está pisando nela, vai estar vendo. E será testemunha contra você no dia do juízo. Por isso, meu amigo, não adianta querer ser servo de Deus só quando você está lá dentro da igreja, em quatro paredes. Não adianta querer ser servo de Deus só quando você está em cima do altar. Você tem que ser servo de Deus aonde você estiver. Está escondido, seja servo de Deus também. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, quando ninguém está te vendo, certo? Porque a natureza está como testemunha contra você.
Você compreendeu isso? Você entende isso? Queridos, Jesus ele diz aqui, né? E se alguém vos receber, né, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, olha o que a Bíblia está dizendo, nem escutar, né? Tem pessoa que recebe, mas não escuta a palavra de Deus, o homem de Deus. Ele recebe o homem de Deus lá e faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Recebe, mas não ouve, né? A Bíblia diz que saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? Espero que você medite nessa palavra de Deus agora. Pense bastante. Você entende? Pense nisso. Não despreze as palavras de um homem de Deus. Agora, e aquela pessoa que prega mentira? Aquela pessoa que prega o evangelho de falsidade, evangelho de engano, evangelho que você pode continuar vivendo no pecado. Essa aí você pode desprezar. Essa aí você tem que mandar embora e nem receber. Você entende? Agora, qual é o evangelho que você tem que ouvir? É aquele que vai arrancar lágrimas de você. É aquele que vai deixar você envergonhado com o seu pecado. Você está me entendendo? É aquele que vai fazer com que você se arrependa profundamente da sua iniquidade, do seu mau caminho que você estiver andando nele e se volte para Cristo verdadeiramente. Esse é o evangelho e esse é o homem de Deus que prega a verdade. Ele vai confrontar você. Escuta isso. O homem de Deus, se ele vê você no pecado, ele vai confrontar você. Ele não vai negociar com você. Ele vai te confrontar com a tentativa de colocar você no caminho certo, no caminho de Deus. Eu tenho um vídeo circulando na internet, certo? Em que tem várias ovelhas numa estrada, talvez você tenha visto esse vídeo, e tem um pastor alemão ali, e de repente são várias ovelhas no caminho, assim, seguindo o caminho retinho na estrada. De repente uma delas desvia e vai entrar num lugar. O pastor alemão sai correndo, vai lá e pega aquela ovelha pelo pescoço, morde o pescoço dela e arrasta ela para o caminho novamente. Você acha que não doeu aquela mordida ali do pastor alemão naquela ovelha? Doeu, querido. Eu creio que doeu sim, certo? E a ovelha depois continuou o caminho dela ali, junto com as outras. Então assim é o pastor. Às vezes o pastor tem que pegar pesado. Você já reparou que a vara do pastor, né, aquela que representa o pastor, né, um lado ele tem uma curva assim, que é para acariciar a ovelha, né? Mas o outro lado tem uma ponta que às vezes é para dar uma batidinha. Você entende? Inclusive a ovelha rebelde, o que o pastor faz? Vai lá, às vezes, aquela ovelha que é fujona, né? Vai lá, às vezes, e quebra a patinha dela. Para quê? Para que ela aprenda a não fugir mais. Então o ensinamento, às vezes, é dolorido, né? O confronto, ele tem que existir, né? Evangelho, existe o confronto. O verdadeiro evangelho vai confrontar você para sair do pecado. Você entende? Mas o falso evangelho vai passar a mão na tua cabeça e dizer que você pode fazer tudo o que você quiser. Você entende que não vai te dar problema, que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, né? Que Deus vai perdoar todos os seus pecados. Queridos, não é bem assim, tá? Tem pecado que Deus é mais difícil de Deus perdoar, hein? Deus matou homens por causa do pecado, né? Não só no Velho Testamento, mas no Novo também. Vocês lembram de Ananias e Safira? Certo? Que foram mentir para Pedro e ali mentiram para o Espírito Santo, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com eles? Caíram mortos na porta da casa de Pedro ali, diante de Pedro, na frente de toda a igreja. A Bíblia diz que o temor do Senhor veio sobre aquelas pessoas. Você tem que aprender a temer a Deus, querido. Tá? Não pense você que é porque que estamos no Novo Testamento, porque estamos vivendo o tempo da graça, que Deus não pesa a mão. Deus pesa sim e Deus age com o objetivo, né, de converter a pessoa do seu mau caminho. Deus fala usando a voz da dor. Mas se você não quiser ouvir a voz da dor também, aí não tem esperança e aí você vai confrontar Deus lá no dia do juízo e lá, meu amigo, lá não vai ter como você escapar. A hora de mudar é agora. Amém? Queridos, fica aí com essa palavra aí, essa palavra abençoada para você. Eu espero que você tenha gostado. Agora quero dizer para você, se você quer me ajudar no meu ministério, eu preciso da sua ajuda. Preciso da sua contribuição, amém? A sua contribuição é importante para me ajudar pessoalmente, né? A me sustentar minha família,
tá? A sua contribuição é importante para me ajudar a manter as atividades no canal, dedicando aqui todos os dias aqui para abençoar você com ensinamento bíblico. Isso aqui é um trabalho, irmãos. Pastor trabalha, tá? Pastor não é vagabundo e mau caráter. Pastor trabalha, o pastor verdadeiro trabalha. Ele cuida das ovelhas, né? E eu tenho cuidado de pessoas, né? Mesmo pessoas distantes, eu tenho cuidado dessas pessoas, tenho trabalhado no ensino e na palavra, todos os dias praticamente, para ensinar você a palavra de Deus. Amém? E isso dá trabalho, é trabalhoso, né? E a Bíblia diz que o meu salário é o quê? É os dízimos e as ofertas. Esse é o salário que Deus estipulou para mim. Então você quer me ajudar com o seu dízimo e a sua oferta, você faz a sua doação. O meu Pix, a minha chave Pix é capelãoronaldo@gmail.com. É o meu e-mail, tá? Na descrição desse vídeo tem os dados ali da conta, tem o Pix. Se você não quer fazer o Pix, você pode fazer a sua doação na Caixa Econômica Federal, agência 3392, conta 141, dígito 0, operação 003, Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Agora, irmãos, nós estamos doando, né, alimentos para crianças na África. Esse é um projeto lindo, maravilhoso, é um projeto, não estou falando disso aqui para você me elogiar, não quero que você me elogie, não quero que você bate palma para mim, tá? Isso aqui eu estou falando para você me ajudar financeiramente. Então eu preciso da sua ajuda. Parte do seu dízimo e da sua oferta vai para alimentar essas crianças, tá bom? Vai para alimentar essas crianças. São crianças que às vezes comem somente farinha misturada com água ou farinha, barro e água. Isso mesmo, farinha, barro e água, certo? Inclusive eu quero depois conseguir dar chinelo para essas crianças, tá? Muitas lá andam descalças, né? Esse é o objetivo, mas o alimento primeiro agora é mais importante, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda aí para a gente continuar nessas doações aí para essas crianças. Seja fiel, né? Você se alegra com a minha alegria? Você se alegra com a minha vitória? Você se alegra de eu ser abençoado? Amém? Isso é muito importante, porque de qual espírito vós sois? Né? Tem pessoas que não se alegram quando o pastor é abençoado. Tem pessoas que não se alegram quando o pastor recebe uma bênção, seja ela financeira, material, seja que for. Né? Ele não fica feliz, ele sente inveja, ele sente ódio, raiva. Você entende? Eu postei um vídeo aí na internet de um pastor me recebendo bem, fazendo um churrasco para mim. Teve pessoas lá que clicou assim, ó. Clicou para baixo. Eu falei, tem gente que odeia a nossa felicidade. Tem gente que odeia o nosso sucesso. Não é verdade? Mas graças a Deus estou revestido da armadura de Deus e o mal não pega em mim. Mas é bom para você entender que tem pessoas que não ficam felizes com a sua vitória. Mas espero que você fique feliz com a minha. Em nome de Jesus, porque eu fico feliz com a sua. Tá ok? Queridos, eu vou consagrar a sua oferta, o seu dízimo. Senhor Deus, eterno Pai, consagra o dízimo e oferta, repreende o devorador, o cortador, o migrador, devolve 1000 vezes mais por tudo aquilo que essa pessoa tem feito na tua obra. Abençoe ela, Senhor, como está escrito em 1 Coríntios e 2 Coríntios, capítulo 9 e Malaquias 3:10. Em nome de Jesus, amém. Amém? Querido, se você quer fazer o nosso curso de capelania, acesse o site capelaniaomce.com.br, tem toda a informação lá. Amém? Fico por aqui, que Deus abençoe você e lembre de uma coisa, os céus e a terra são testemunha contra você. Se você quer ou não servir a Deus, a poeira da terra também é testemunha contra você. E as pedras também. Se você não quiser clamar a Deus, até as pedras clamarão e exaltarão o seu nome. Deus abençoe você e até mais.